é um menino que ele ama Jesus. Esse menino ama Jesus, irmãos, de uma forma muito profunda. O amor que ele tem por Jesus, pelas coisas de Deus. E ele admira muito os pregadores. Olá, meus irmãos do Portal Assembleianos de Valor. Hoje nós estamos aqui em Carapicuíba, na Assembleia de Deus, Ministério Avivamento Profético, do pastor Marcinho, um grande pastor, homem de Deus, e também pastor do Miguel Oliveira, um missionário que tem se tornado o principal nome nesses últimos dias, tanto na mídia evangélica quanto na mídia secular. Miguel, que nós dizemos que furou a bolha, porque todos os sites, redes sociais, vêm falando do Miguel. E existe uma polêmica em torno da vida do Miguel e do futuro dele. E nós vamos conversar com o pastor Marcinho e ele vai trazer algumas informações para nós. Pastor Marcinho, muito obrigado por receber aqui o portal em sua igreja. Eu que agradeço, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é muito importante e significativo poder estar junto com vocês, esse microfone que grandes homens de Deus e mulheres de Deus têm participado para falar aqui. Sinto honrado. Muito obrigado, pastor. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Como que o senhor recebeu essa notícia de que o Miguel não poderia mais pregar e também usar as redes sociais? Na realidade, o Miguel, ele congrega conosco há uns 8 a 9 meses e aqui no ministério, nós somos assembleanos e conversamos com ele. Quando a notícia chegou, na realidade, antes já tínhamos conversado com os pais do Miguel, quero deixar isso bem claro, e nós já tínhamos feito uma reunião sobre tudo isso. E o Miguel, hoje, ele vai passar um período sem poder viajar, sem poder usar redes sociais. Na realidade, ele está agora dedicando ao estudo, como muitos pensavam que ele estava fora da escola e estava estudando. Devido a tanta polêmica, tem denúncia no Ministério Público por ameaças, né? E para preservar a vida do Miguel, nós achamos por bem também e orientamos aqui na igreja dele ficar na igreja e aprendendo, orando, e no tempo determinado. Claro, a gente acaba ficando triste porque muita gente pegaram cortes de internet sem ver o conteúdo completo, né? E acabou falando coisas que não deveriam falar, usando altar para falar coisas que não deveriam falar, sem conhecer. E até atacando a própria igreja. Será que não tem pastor? Será que não congrega? Será que ninguém está ensinando? E o Miguel é apenas um menino agora de 15 anos, que fez 15 anos, mas com certeza isso vai ser um aprendizado para a vida dele. Pastor, quem foi que falou para o Miguel dessa decisão? Foi o senhor ou os pais dele? Primeiramente, a igreja, nós sentamos com ele, falei com ele, disse, olha, você vai ficar na igreja, você vai estar conosco, junto com os pais dele, porque ele é menor de idade, nós nunca tratamos diretamente com ele, até porque é um menor de idade. Nós não aceitamos você fazer viagem sozinho, não aceitamos você estar se expondo como está na mídia, e nós queremos cuidar de você. Logo então, veio essa denúncia de ameaças, o Conselho Tutelar também o chamou, dizendo que ele deveria também seguir essas orientações. E assim ele está fazendo, aguardando outros posicionamentos da igreja concernente a isto. Pastor Marcinho, procede que foi divulgado nas redes sociais que o Miguel foi ameaçado e os pais dele procuraram a polícia? Olha, isso foi uma fake news que foi lançada aí. Na realidade, eu estou falando aqui em nome da igreja, não representando os pais do Miguel, mas eu estou apenas dizendo aos irmãos que isso não existiu. Falaram que fomos levados até a delegacia, fomos intimados, não existiu isso. O que existiu foi uma conversa amigável. Recebi a ligação do Conselho Tutelar, porque as pessoas dizem que ele foi ameaçado e os pais, o pastor foi para a delegacia fazer boletim ou foram intimados. Não existiu nada disto. Não existiu nada disto. Sim, houve
por intermédio de algum jornalista que houve ameaça. Até então, não teve nenhum tipo de ameaça diretamente ao Miguel ou à igreja. Não teve isso. Na realidade, que houve pacificamente, pedindo para conversar, conselho tutelar chamando para conversar, tinha sim uma denúncia pelo Ministério Público de ameaça, o que viu pelas redes sociais, mas não foi nada de delegacia. O que foi chamado lá no conselho tutelar, ligado para mim de manhã, pedindo para comparecer, para conversar, que eu já tinha conversado anteriormente com os pais do Miguel. Já tínhamos conversado sobre a responsabilidade de estar nos cultos, de viagens com os pais concordam isso também, e ele aceitou de bom agrado de estar estudando presencialmente, porque essa foi uma das exigências do ministério, da igreja e também do conselho tutelar. Então, o Miguel, a igreja achou por bem de preservar, de guardar o Miguel. Aí alguém pode perguntar assim, mas por que a igreja demorou tanto? Primeiro, nós temos que analisar toda a situação. É um vídeo que foi pegado e espalhado como se todos os vídeos, que todas as mensagens dele ou todos os cultos fossem a mesma coisa. Então virou meme, virou tantas outras coisas, mas a igreja, nós chamamos ele, conversamos com ele, assim como o conselho tutelar, mas não houve nenhum boletim de ocorrência. Até falaram que eu, como pastor da igreja, fui levado para a delegacia, intimado para comparecer, e a polícia veio na porta da igreja e me levou. Não existe isso, não existiu isso. Pelo contrário, fomos bem tratados, fomos foi uma conversa amigável com o conselho tutelar. Os pais dele estavam, ele estava, a diretora da escola que ele estuda, que vai, a nova, que está mudando de cidade para outra cidade que vai morar, ela também estava. Então, foi uma conversa amigável, ajustada, e nisto foi pedido que ele não poderia subir em altar, pregar, postar nenhum conteúdo. Este foi o pedido, e nós já tínhamos acatado isso, já tínhamos falado isso. E prontamente ele atendeu. Claro que o Miguel tem uma chamada, tem um talento, ele é um diamante que precisa ser lapidado. E ele quer ser lapidado, e ele está pronto para isso. E aí, quando na parte da manhã me ligaram para a família dele, e às 3 horas da tarde nós comparecemos no horário marcado de terça-feira no conselho tutelar. E alguém deve ter feito denúncia anônima por abandono ou alguma coisa, que o conselho tutelar vê isso, né? Porém, quando chegou lá, foi conversado e orientado tudo isso que eu falei agora há pouco. O senhor é pastor do Miguel. Como que o senhor tem lidado com as críticas, ataques que esse garoto de apenas 15 anos tem recebido e como ele também tem lidado com essa situação? Meu Deus do céu, uma pergunta muito importante, e eu preciso falar duas coisas. Primeiro, as pessoas que acreditam e sabem que é verdade, elas vão continuar sabendo a verdade. Tem gente que vai criticar e vai continuar falando mal, mas eu fiquei muito triste, porque nós estamos falando de um menino de 15 anos. Errou, foi corrigido e está sendo corrigido, sim. Está cumprindo algumas disciplinas pelo Conselho Tutelar ou pelo Ministério Público, sim. Pela igreja, sim. Mas é um menino que tem um coração bom. Esquece as pessoas que não são evangélicas, que não conhecem a palavra. Agora imagine comigo pessoas dizendo assim, usando o altar para criticar o Miguel. Por que não pregou a palavra, então? Por que não pregou, falou de Jesus? Por que não ligou para o menino ou para a assessoria ou para a igreja dele? Interessante que isso faz a plateia se levantar. Então, se o Miguel cometeu um erro, a mesma pessoa adulta que usou o altar para poder receber aplauso, ela também errou. E teve gente que em congressos grandes usou até a expressão que ele usou e as pessoas gritavam, mas ninguém quer saber quem é o Miguel,
Mas é, é, teve gente que falou assim, desculpa a expressão, pilantra, sem vergonha, não presta, não vale nada. Mas é um menino que tem uma alma, tem um coração. Todos nós tivemos 15 anos. Eu comecei a pregar com 6 anos de idade. Claro que naquela época nossa não tinha rede social. Sou assembleano. Eu fui batizado na Assembleia de Deus em 21 de abril de 1992, com 12 anos de idade. Mas 6 anos, com 8 anos, eu já tinha saído fora do Brasil, pregado a palavra. Eu vejo pessoas agora, porque é uma onda, isso dá, a pessoa ganha engajamento. Aí as pessoas falando. Mas ninguém ligou para ele, falando, moço, deixa eu conversar contigo. A única pessoa que ligou, uma das únicas, aliás, deixa eu me corrigir aqui, foi um grande pregador, que é amigo, para ser tutor dele, dar aula para ele, seminário, e teve com ele, e depois também teve outros pregadores, outros pastores, mas teve gente que subiu no altar para falar. Agora, eu quero deixar bem claro a esses irmãos, nós entristecemos porque na igreja não deveria ter isso. É um menino agora que precisa de ajuda, de acompanhamento, e a igreja está ajudando, a igreja está orando por ele. Algumas pessoas até falam assim, larga a mão, deixa. Isso não é o papel de uma igreja, isso não é o papel de um evangelho. Imagina eu que sou pastor de uma igreja, que eu tenho um trabalho social muito grande. Eu trabalho com moradores de rua, nós ajudamos. Eu tenho uma igreja dentro do cemitério, pessoas vivas que moram no cemitério são sustentadas por esta igreja, e eu não cuidar dos domésticos, dos que estão dentro da igreja, só cuidar dos que estão fora. Então, teve um pregador que foi num congresso, que eu admiro esse congresso, respeito o congresso, repetindo, nada contra o congresso. Ele falou, lugar de criança não é falando de Paul de Kinger, acho que é isso, né? Não é lugar de criança, não é no púlpito. Lugar de criança não é no tráfico. Lugar de criança não é na pornografia. Lugar de criança é onde Deus quer colocar ela. Se Deus quiser colocar ela embaixo, coloca. Se Deus quiser colocar em cima, coloca. Então, eu sou testemunha viva, comecei com 6 anos de idade. Talvez eu já errei lá como criança, mas eu sempre tive alguém ali para ensinar. Na realidade, um grande pregador pregou uma mensagem sobre peixe e peixeiro. Quando você come um peixe que é delícia, mas o camarada que cuida do peixe lá atrás, o peixe ele tem as escamas, suja, e as pessoas querem aproveitar disso para falar. Se o Miguel errou, ele está querendo acertar agora, está firme, está crente como nunca, mas eu não aceito. Fiquei muito triste mesmo. Claro que pessoas com mais poder de mídia vai agora falar, olha o que o pastor dele falou, olha não sei o quê, mas eu quero agradecer aos assembleanos de valor por dar essa oportunidade de eu dizer a vocês que eu não estou tratando com espíritos, estou tratando com ser humano, com alma. E como pastor, eu não posso ficar do lado que a maioria está falando, menino do capeta, menino do demônio, que morra, e que não presta, que não vale nada. Teve gente que falou, vai morrer, vai perecer. Não vai morrer, não vai morrer. Não se pode esconder uma cidade edificada. E eu quero fazer as palavras de Gamaliel quando falou acerca de Paulo. Se é de Deus, vai continuar. Se não é, vai parar, vai desaparecer. Se é de Deus, ele vai provar agora, nesse momento em que tudo se fechou para ele, em que tudo aparentemente está dando errado, agora vai dar. E eu quero deixar um recado para você, pregador, para você, irmão. Um dia na vida você errou. Um dia na vida você falou alguma palavra que não deveria ter falado em cima do púlpito ou com alguém. Mas quem age misericórdia vai alcançar misericórdia. O senhor, como pastor do Miguel, pode relatar como que é o Miguel aqui dentro do ministério? Quais são as funções, o que ele exerce, como é tratado ele aqui no ambiente ministerial? O Miguel é tratado como membro, congrega aqui conosco, não tem um culto fixo, ele dirigiu 2 cultos, ele está pouco, tá 8 ou 9 meses conosco, dirigiu 2 cultos, que foi o aniversário dele, e um culto, mas ele não tem funções eclesiásticas ou cultos na igreja, até porque ele estava tendo uma agenda vasta, foi aonde eu chamei a atenção dele, o membro da igreja tem que ficar na igreja, tem que congregar na igreja, tem que tomar a ceia
Ele tomava ceia, aí faltou uma ceia, aí eu até chamei a atenção dele, mas ele era muito obediente, respeitador, amado pela igreja, amado pelo corpo de obreiro. Ele é um menino, dá risada, gosta de brincar, entendeu? É um menino, é um menino e ele é muito amado, é, e respeitador, é um menino de Deus. Pastor, é verdade que o senhor é um mentor espiritual na vida do Miguel e o senhor acredita que ele se espelha em seu ministério? Vamos lá, primeiro que eu, a deixar uma coisa bem clara aqui, eu não respondo pelo Miguel. Eu respondo pelo ministério, pela igreja. Os pais do Miguel são responsáveis por ele. O Miguel, eu conheço desde os seus 5 anos de idade. Faz 8 meses que ele congrega conosco. Ele já pregava antes, já viajava. Na verdade, o Miguel está há 9 meses, mais ou menos, congregando conosco. Precisa se alimentar na secretaria da igreja, congregando conosco. Eu sou o pastor do Miguel. Como pastor, e todo pastor é um orientador, né? O que vai onde ele congrega, onde é a base dele, é a igreja, né? O Miguel congrega aqui. Então, O senhor falou que conhece ele desde os 5 anos, mas o senhor acha que ele se espelha no senhor? talvez sim, é, no quesito como pastor, né? Mas ele tem o seu jeito próprio, peculiar. É um menino muito inteligente. O Miguel compartilhou o seu testemunho que até os 3 anos de idade ele era mudo e surdo. O senhor conheceu o Miguel nesse tempo? O senhor sabe dizer se esse testemunho é verídico? Não conheci ele nesse tempo, mas eu conversei com os pais e os pais falaram sobre isso, sobre essa deficiência que ele teve. Foi essa informação, logo que quando saiu na mídia, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar aos seus pais. E seus pais me falaram sobre isso, sim, que ele teve uma deficiência na fala e na audição. Eles chegaram a entrar em detalhe, como que foi, como é que foi o milagre? Não, porque o pai dele não é evangélico, né? É, não entrou nesse detalhe. E mais uma vez falando aos irmãos, eu estou dando essa exclusiva ao Assembleano de Valor, até porque eu não sou responsável, tutor legal do Miguel. Estou falando como igreja, como pastor do Miguel. Mas isso aí os pais dele podem responder muito mais. Mas o pai dele confirmou essa deficiência que ele tinha numa conversa que eu tive, logo que isso saiu na mídia, foi a primeira preocupação que eu tive de perguntar para os pais. Esses vídeos têm circulado nas redes sociais, que gerou muita polêmica, pregações, revelações. Algum desses vídeos o senhor chegou a chamar o Miguel no gabinete para conversar relacionado a isso? Algo que de repente o senhor viu que não está de acordo com o que o senhor acredita ou no que a igreja ensina? Toda semana nós sentamos e conversamos. Toda semana nós explicamos e falamos sobre Bíblia, sobre revelação, sobre oração. E se houver alguma coisa a mais, como eu disse, o Miguel é um diamante que está sendo lapidado. Miguel é um diamante que está sendo lapidado. E nós sempre chamamos e conversamos. Então, se as pessoas começarem a perceber que as pessoas estão pegando vídeo lá de trás, começar a ver os mais recentes, aliás, os mais recentes, ele vai melhorando. Porque o Miguel, ele estava também com o pastor Eliseu, ajudando, e o pastor Eliseu, eticamente, ligava para mim, conversar, já conversamos uma ou duas vezes, é, e é um grande expoente da palavra. Outros pastores também, mas o Miguel exigimos para ele fazer um seminário, exigimos, não, pedimos, né? Para ele fazer um seminário teológico, é, escola dominical, leitura da palavra. Então, isso sempre foi cobrado dele. O senhor falou sobre o pastor Eliseu, que se prontificou em dar aulas de teologia para o Miguel. O que o senhor achou dessa atitude do pastor? Primeiramente, quero aproveitar aqui essa oportunidade, agradecer ao pastor Eliseu, muito nobre da sua parte, e nobre da parte desse menino do Miguel, muito nobre dos dois. E teve gente que criticou, falou um monte, mas muito obrigado, pastor Eliseu, ser tão nobre, um homem da sua envergadura,
e a nobreza também do Miguel em aceitar. Miguel vai ser um grande pregador, um expoente da palavra, tenho certeza disso. O senhor falou que ele também recebeu muitas críticas, nós temos visto nas redes sociais, até pregadores em cima do púlpito do altar, usando o nome do Miguel para tentar tirar alguma vantagem durante suas pregações, chamar a atenção. O senhor acha que na igreja está faltando mais pessoas com esse espírito de querer ajudar, como o do pastor Eliseu? Ah, com certeza, porque na realidade, imagine comigo, eu como pastor, quantas críticas eu recebi, isso eu não ligo, eu sou pastor de igreja, eu cuido de vidas, de alma, né? É um menino que ele ama Jesus. Esse menino ama Jesus, irmãos, de uma forma muito profunda. O amor que ele tem por Jesus, pelas coisas de Deus, e ele admira muito os pregadores. É um menino que veio de baixo. Colocaram o vídeo que ele tem casa de 8 milhões. Não tem, não tem. É um menino que errou, erra, como qualquer ser humano. Mas ele ama Jesus. E o pastor Eliseu foi tão nobre, tão nobre. Falta muita gente, sabe? Se nós tivéssemos pessoas igual o pastor Eliseu, o pastor Júnior Trovão, o pastor Abílio, que é o pastor Marco Feliciano, tem outros nomes que me foge à memória agora, que, tipo, que são pessoas que falam assim, não, vamos estender a mão, vamos dar uma palavra, vamos ajudar. Teve gente que se omitiu, o nome dele parou em grupos de pastores como chacota, como chacota. E pessoas chamando, tipo assim, se tivesse a chave do inferno, já jogava ele no inferno. Jogava ele no inferno. Aquele menino só queria falar de Jesus. Foi afoito, foi muito afoito. Mas ele está aprendendo agora. Eu segurei ele tem pastor. E a igreja aqui, ela tem regra, tem rédea. Se não tivesse, eu deixava ele do jeito que estava. Mas é um menino que ama Jesus, ele ama falar de Jesus. Eu quero pedir aos pastores, aos líderes, não deixa a pessoa subir no altar para falar de alguém. Manda pregar a palavra, pregue a palavra, fale de Jesus, fale de Jesus. Eu não olho comentários, mas eu parei para ver os comentários e comecei a clicar no, não sei falar o nome, quando você, a pessoa coloca comentário, você clica na foto da pessoa e aparece o perfil, obrigado. O perfil da pessoa, tinha gente que tinha nada a ver com a igreja, crente, fazendo dancinha, aquelas umas danças, não sei como é que fala o nome, fazendo danças, crente, pessoas, é, tinha nada a ver. Aí fui ver pessoas, pregadores, fazendo perguntas absurdas, falando coisas absurdas. Pede R$ 1.000 para cura. Ninguém nunca pediu dinheiro para cura. Ele nunca rasgou laudo médico. Ele fez um simbolismo de uma folha de papel. Eu estou aqui como pastor, dizer a vocês, o Miguel, ele vai voltar forte como nunca, biblicamente, orando, vai voltar como instrumento de Deus. Eu sei que quando você for embaixo aí ler os comentários, vai ter muita gente falando contra, porque são as pessoas que vão ter tempo de parar para poder escrever. Mas eu quero dizer a vocês, dá uma oportunidade, espere ele voltar agora. Se você puder, ore por ele, ore pela família dele. Espere ele voltar. Obrigado, pastor Eliseu. Obrigado por você tirar o seu tempo. Obrigado, Miguel, por você ser nobre e submeter a um homem de Deus que é o pastor Eliseu. Como que o senhor reagiu ao saber do encerramento das aulas do pastor Eliseu com o Miguel? O pastor Eliseu, ele, o tempo que ficou ajudando o Miguel foi muito importante. Mas eu entendi, compreendo e respeitei. E se ele quiser, estamos dispostos a continuar. Pastor Eliseu, ajude, o senhor é uma bênção. As pessoas têm a curiosidade de saber como que é o dia a dia do Miguel. Ele é uma pessoa simples, da onde que ele veio, já conseguiu mudar de vida com tanto de agendas e viagens que ele tem feito? O Miguel comprou uma casa de R$ 8 milhões, um carro que é avaliado em 3 milhões, comprou um avião, agora anda com 35 segurança. Na realidade, foi uma matéria que saiu aí, não sei se vocês viram,
E tem gente que acredita nessa matéria. Tem gente que acredita. Miguel é simples, irmão. Miguel é simples. Se o Miguel, ele mora numa casa humilde, a mãe dele é uma pessoa sensacional, o pai, são trabalhadores. Então, Miguel, às vezes, a mãe dele, o pai dele, que leva na igreja para ele pregar, entendeu? Então, não existe essa matéria, é fake news. Mas, quem sabe, um dia Deus pode dar uma casa que o pessoal falou lá, que ele tinha uma casa de 8 milhões, né? Mas não tem, não. Tem até uma capela para ele orar, mas não tem, não. Aqui não é capela, não, aqui é uma igreja mesmo, tá bom? É aqui que ele ora, é aqui que ele vem buscar Deus. Mas o Miguel é simples, né? O Miguel, ele é um menino, pode brincar. Ele tá falando que dar uma carreira, sai. Mas o Miguel gosta de brincar, sorrir, é, vai no shopping. Miguel, pra você ter ideia, Miguel foi no shopping com a gente a primeira vez. Ele conheceu a praia quando ele foi pregar em Maceió, nunca tinha ido à praia. Foi pregar no Pastor Gion, isso tem uns 2, 3 meses atrás, foi quando ele conheceu a praia. Ele nunca tinha ido à praia, o sonho dele era conhecer o mar. E ele foi no mar, chegou à noite, depois entrou com roupa social e tudo na praia, no mar, e ainda provou da água. Então, o Miguel da água da vai, tem sal, colocaram sal. É muito simples, é um menino de Deus, é criança, o Miguel. Gente, vocês têm que conhecer o Miguel, você precisa conhecer, você precisa, só ora, se você não gosta dele e tal, tudo, ora por ele, ora por ele. Diante da decisão do MP e do Conselho Tutelar, quais são os próximos passos do Miguel? Olha, eu não respondo sobre os próximos passos, Miguel, em questões jurídicas, questão do Conselho Tutelar, isso aí compete aos pais dele. Porém, ministerialmente, eu já disse para ele que nós vamos dar um tempo. Miguel não está em disciplina, vai tomar ceia, vai participar dos cultos, mas ele vai ficar aqui aprendendo, orando, junto conosco. Então, o Miguel, ele tratou ministerialmente e vai ser acolhido. Eu vou abraçar ele, não vou abrir mão dele. Na minha casa, a igreja não vai abrir mão dele. Não vai abrir mão dele, nós vamos ajudar. Vamos pegar mais firme ainda agora nos ensinos da palavra. Entendeu? Na realidade, se o Miguel exagerou ou falou alguma coisa, ele está pronto, ele é um menino de coração aberto a pedir perdão se ele machucou alguém, magoou alguém. Mas eu não posso responder juridicamente, segundo os passos do Ministério Público ou do Conselho Tutelar. Eu não posso responder por ele. Os pais dele vão responder. Claro que o Miguel não pode, isso é a igreja, não pode parar de estudar, como ele não tinha parado. Não pode parar de estudar, não pode trocar um estudo, uma escola por uma viagem. A escola em primeiro lugar. Não adianta ele vir aqui na igreja pregar e esquecer. Ele tem um futuro para frente. Ele tem um futuro. E ele tá ciente disso. Agora, gente, se vocês permitirem, gente, por favor, ore pelo Miguel. Você que tem um filho de 15 anos, ou você conhece, tem um primo, um sobrinho, ore pelo Miguel, como se fosse da sua família. Ore por ele. Só isso. Ore por ele. Você que fala mal, você que vai continuar falando mal sempre. Sempre. Mas eu quero pedir a vocês, ore por esse menino. Ore por esse menino. Eu acho que o Miguel deveria aproveitar esse tempo agora, continuar firme como ele está, firme mesmo, sem vacilar, dentro da igreja e orar. Não tem que dar resposta a ninguém. A nossa resposta agora é a oração. E parabenizar ao Miguel por aceitar esse momento, os pais do Miguel também. É duro, é difícil? Que ele gosta, né? Mas tem que acatar do Ministério Público, da igreja e Deus e do Conselho Tutelar. E Deus vai abençoar, porque as leis aqui, irmãos, têm que ser respeitadas. Pastor, para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, o senhor comentou que muitos portais, emissoras de televisão entrou em contato com o senhor
o senhor está dando uma entrevista. E hoje nós estamos aqui pelo Portal Assembleanos de Valor com exclusividade. Por que o senhor escolheu o Portal Assembleanos de Valor para falar um pouco mais sobre a sua vida, sobre o seu ministério e como o senhor tem cuidado das suas ovelhas? Exatamente. Isso aí é para provar para as pessoas. O Assembleano de Valor é uma mídia muito forte no meio evangélico, fala a nossa língua, respeita os dons de Deus, e eu estou falando com uma família cristã, que é de nosso hábito. Agora, emissoras grandes, não sei se pode falar o nome aqui, tem nos procurado, como o SBT, ou a Globo, a Folha e tantos outros, procurando várias ligações, mas eu senti paz. E posso me segurar? Com certeza. Esse microfone aqui tem uma unção, irmão. Os maiores pregadores e profetas seguraram aqui esse microfone. Na realidade, obrigado. Na realidade, eu escolhi pela seriedade, não dizendo que os outros sejam sérios, mas porque vocês entendem de igreja. Vocês entendem de igreja. Entendem de cuidar de vidas. E vocês sabem, como pastor, eu estou cuidando de uma alma. Não estou cuidando de um popstar. Não estou cuidando de um ídolo. Estou cuidando de uma alma, de um ser humano, de um menino de 15 anos. E eu quero agradecer ao Assembleano de Valor por ter permitido não cessear, e eu sei disso, que a minha voz não distorcer os fatos. Então eu escolhi vocês a fazer esse pronunciamento. E agradecer, dar essa entrevista, na realidade. Agradecer a Deus e obrigado aos que vão orar. E você que vai criticar, que Deus abençoe. A gente só dá o que tem. Eu abençoo você em nome de Jesus. Tem alguma previsão do Miguel voltar a pregar? Nós não temos essa previsão, até porque existem questões jurídicas, que envolvem questões jurídicas, né? E aí tem que ser resolvido essas questões jurídicas para depois a igreja pensar sobre isso, essas questões jurídicas. E nós precisamos resolver primeiramente essas questões jurídicas, que a família deve resolver. Aí resolvendo as questões jurídicas, aí eu trago para o conselho da igreja, para a reunião de obreiro, e aí nós vamos decidir. O bispo Samuel Ferreira, ele disse no programa de rádio que Deus usou o senhor em revelação para avisá-lo sobre o falecimento da bispa Keila Ferreira. O senhor pode comentar sobre isso para a gente? Eu só quero comentar sobre a grande perda, que é da bispa, né? Até hoje eu sinto muito. Eu não vou comentar sobre a revelação, eu não quero me promover em cima de uma situação desta. Haja vista que eu tenho o bispo como um grande líder, o pastor Manuel Ferreira, eu tenho um grande respeito, a pastora Marina, mas a bispa, ela deixou um legado. Eu não consigo falar sobre ela. Ela deixou um legado. Tenho o meu maior respeito, carinho e admiração. A família Ferreira é diferenciada. Deus abençoe. Quem é o pastor Marcinho Silva? Pastor Marcinho Silva, primeiramente, esposo de Maria da Conceição Souza, casado há 26 anos, pai de 2 filhos, avô apaixonado pelos netos e ama trabalho social. Nós temos um trabalho social muito importante aqui na igreja, que é com moradores em situação de rua, e nós temos uma igreja, uma congregação, que até convidar um dia para nós podíamos fazer uma matéria lá, se vocês toparem, no cemitério. Aqui no cemitério, são pessoas que moram no cemitério, são sustentadas para essa igreja. Sabe o que mais a gente investe lá? Com água. Que lá não tem. Então, água, roupa, alimentos. A nossa igreja, hoje, ela investe pesado nesse trabalho social. Porque eu não acredito em um evangelho que só prega cura, que prega milagre, prega o céu, mas não ajuda o próximo. E a nossa igreja aqui, toda semana, nós temos o nosso trabalho social. Podendo, caso o tempo, por exemplo, nós não fazemos sopão aqui. Que você come na sua casa, o morador de rua tem que comer, é comida boa. Vocês têm que vir comer a comida daqui, o pessoal reúne aqui e a gente faz a comida. E nós estamos montando um restaurante para morador de rua, café da manhã, almoço e janta gratuitamente para a glória do nome do Senhor. Já temos o espaço e Deus está preparando tudo aí. É muito bom.
Para quem quiser conhecer um pouco mais da Assembleia de Deus, Ministério Avivamento Profético, onde fica e quais são os dias de culto? Nós estamos em Carapicuíba. Os dias de culto aqui é terça-feira às 19h30, domingo 9 da manhã, que é o horário que eu estou, e tem à noite também às 18 horas. Porém, eu estou na parte da manhã, 9 da manhã, são esses dois cultos. E tem os outros cultos, né, no meio de semana. Porém, na rua José Gonçalves de França, número 63. Você tem que vir aqui, e no dia do trabalho social nosso é nas quinta-feiras, você pode vir no trabalho social aqui também, conhecer o nosso trabalho social, quiser ajudar, se permitir, pode vir ajudar. Para quem gosta de trabalho social. E de verdade, não é invenção, não. Estou dando endereço, dando o dia que nós fazemos também o trabalho social aqui. Em nome do portal Assembleanos de Valor, queremos agradecer ao pastor Marcinho por ter nos recepcionado e também dado essa entrevista exclusiva ao portal. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando a todos que estão envolvidos nessa matéria linda. Que Deus guarde a casa e a família. Deus abençoe. Muito obrigado.